final que iremos ver foi jogado entre Alekhine de brancas e Bogol Lyubov de pretas. Foi jogada num match no ano de 1929. Nesta posição, Alekhine joga torre B1, Lyubov joga torre D3, cheque, rei C6, torre D8, D6 e rei G4, que se constitui um chamado erro instrutivo. Porque é um erro desse que outra pessoa fez, que tem muita coisa para se aprender. Aqui, Bogol Lyubov conseguiria um empate, jogando rei E4, piscando E7, F5, dama, torre toma dama, torre toma dama, F4, rei C5, F3, torre F8, rei E3, rei C4, F2, rei C3, rei E2, torre E8 e rei D1 com empate. No entanto, Bogol Lyubov, jogador da elite mundial, famoso por ser muito forte em tática, joga rei G4. E aí continuou B7, F5, dama, torre toma, F4, rei, F3, rei E4, F2, torre F8, rei G3 e rei E3. E as brancas ganham. A próxima posição, o diagrama 5. Não esquecendo de falar que esses exemplos são extraídos do livro Teoria de Sinais de Torre, de Vassili Smyslov. A próxima posição foi jogada de brancas por Löwenfisch. E de pretas pelo ex-campeão mundial Botvinnik. E foi jogado na cidade de Leningrado, União Soviética, no ano de 1937. Nessa posição, Löwenfisch jogou torre B6, F7, D4, torre 1 cheque e rei D4, torre F1 e rei E5, torre 1
rei D6 e torre E4. As brancas ganharam abandonando um peão bispo-rei, a fim de acelerar o avanço de seu peão livre, cavalo-dama. O branco calculou com exatidão que a luta da torre contra o peão livre negro se resolveria ao seu favor. Aí foi jogado D5, torre toma F4 e torre C6, que exclama. E as negras abandonaram. Poderia seguir com torre B4, D6, G5. Se rei F6, rei C5 ganha a torre. G5, rei C7, G4, B7, G3, dama, rei toma. E agora o peão vai ser facilmente capturado. E no caso, as negras perdem. O que deve ser visto nessa posição com mais concentração é a jogada torre C6 que exclama. Torre toma F4, torre C6 que exclama. Essa é uma jogada muito importante, porque ela demonstra um conceito também muito importante em finais de torre, que é assegura ao rei branco uma proteção contra cheques na vertical e corta o passo ao rei negro na horizontal. As duas palavras-chave aqui são a proteção, né? E são cortar o passo. E, por exemplo, se ele der cheque, o rei se esconde aqui. E a torre não deixa o rei preto passar. Neste final, diagrama 6, temos um exemplo da conversão de um final de torres e um final de dama contra torre e peão. Na prática de torneios,
É frequente encontrar exemplos desta classe. Peão 7 cavalo, torre F7 que exclama. Se for jogado torre F2, nós iremos apenas melhorar a posição do rei branco. E você não deve fazer jogadas que melhorem a posição das peças do adversário. Torre F7 e torre E8. E as brancas ganham. Torre F7 que exclama. Torre H8 cheque. Não tem outro remédio. Se for jogado rei B3, rei G6 e empata o jogo. Rei toma H8, dama e rei H7 com empate teórico. As negras situaram sua torre em 3 bispo-rei ou 3 torre-rei. Bispo-rei ou 3 torre-rei e fazem empate. Se o peão negro estivesse em 3 cavalos, o final estaria ganho pelas brancas. Esse é um final de dama que não tem nada a ver, tá? Mas é um final de empate teórico. O que você deve memorizar é que para empatar isso aqui você simplesmente tem que situar a torre em 3 bispo-rei ou 3 torre-rei, que não poderia ser possível se o peão estivesse aqui. Os exemplos expostos demonstram que o estudo dos sinais de torre precisa por parte do leitor de uns conhecimentos fundamentais dos sinais de peões de torre contra peão ou peões e de dama contra torre e peão. Excelentes análises desta classe de finais estão contidos na obra de L. Rabinovich, É o Final. Obrigado e até a próxima.